Você teve um filho diagnosticado com transtorno de espectro autista ou conhece alguém que esteja em processo de avaliação? Fique até o final desse episódio, porque você vai ficar sabendo dos seus direitos do diagnóstico à proteção jurídica. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Vidas e Direitos. Eu sou Luciana Faio, advogada especialista em direito civil e previdenciário, e no episódio de hoje nós vamos falar de um tema que transborda afeto e atinge a vida de milhares de brasileiros: o transtorno do espectro autista, do diagnóstico à proteção jurídica. Eu conto com a presença da especialista psicopedagoga Sheila Martins. Ela é especialista em psicopedagogia clínica e institucional, neuropsicopedagogia, metodologia de ensino e análise do comportamento aplicada à ABA, com foco em intervenções para autismo e deficiência intelectual. E conto também com a presença da nossa comentarista e advogada previdenciária, doutora Rogéria Bueno. Sejam bem-vindas, gurias. Muito obrigada, Luciana, pela oportunidade de estarmos aqui hoje debatendo esse tema que, de fato, ele é muito importante para a sociedade. Muito obrigada a você e a Rogéria também. Obrigada. Obrigada, Luciana, pela oportunidade de estar novamente aqui. E é grandioso vir trazer esse tema que hoje em dia, lá nos nossos escritórios, tem bastante demanda. E para as pessoas aí de casa entenderem melhor como do diagnóstico até a proteção jurídica, elas podem ter o amparo tanto da pedagogia, da psicopedagogia e dos profissionais jurídicos. Perfeito. Então, Sheila, vamos começar, de onde tudo inicia. Então, quais são os marcos do desenvolvimento que, se ausentes, indicam que os pais devem buscar um laudo? Bom, primeiro é importante a gente pensar o que são esses marcos do desenvolvimento. Os marcos do desenvolvimento são habilidades, indicadores para cada idade específica. O que nós precisamos olhar, sobretudo? Lá na primeira infância, essas crianças, por vezes, elas passam, no seu desenvolvimento, a apresentar algumas dificuldades. Vamos lá, nós temos categorias, motor, a comunicação. Então, aquela criança que demora um pouco mais para falar, não balbucia, aquela criança que não engatinha. Esses são marcos presentes naquela fase, naquela idade. Quando os pais observam que esses marcos estão ausentes ou estão em atraso, existe uma dica de ouro. Não espere para ver o que vai dar. Busque um auxílio, busque uma investigação. Quando a gente deixa de olhar esses indicativos, a gente está negligenciando uma intervenção precoce. Porque nem todo atraso significa um transtorno, mas este atraso nos diz o quê? Precisamos estar atento. O percurso do desenvolvimento, ele precisa estar sob o olhar e a atenção de todos. Então, busca uma avaliação, um neuropediatra, uma TO, uma psicopedagoga, uma fono, quando está relacionado às questões da linguagem. E tem um outro ponto muito importante, meninas, que cada criança tem o seu tempo. Muito cuidado com essa frase. Cada criança tem o seu ritmo. Isso é o mais importante. Perfeito. E é muito importante também que a gente diga para as famílias, principalmente, que não aguardem esse diagnóstico, a conclusão desse diagnóstico, para buscar tratamentos pelos planos de saúde. Os planos de saúde, eles precisam fornecer esse tratamento. Essa negativa, inclusive, vocês podem entrar com ação judicial contra o próprio plano de saúde, porque eles não podem negar essa investigação, Então, é muito importante isso, que seja dito isso para as famílias, para observarem essas questões. Então, Sheila, uma outra dúvida que
que surge assim para as famílias. Qual a diferença do psicólogo e entre o psicólogo e o psicopedagogo na intervenção no autismo? Vamos lá. A psicopedagogia, ela tem em sua premissa investigar o processo de aprendizagem. Então, quais são as barreiras que essa criança enfrenta diante do processo de aprendizagem? Psicopedagogia e psicologia atuam junto, se complementam, mas nós precisamos do psicólogo, porque o psicólogo ele vai trazer esse mapeamento do funcionamento comportamental, emocional e social dessa criança. Os manejos, né, comportamentais, regulação emocional, orientação à paz quanto a esse manejo, né, diante dos pares, orientação ao ambiente escolar. E a psicopedagogia traz, então, como que essa criança está aprendendo. Para que ela atinja o objetivo em determinado conteúdo, como ela aprende. Ela precisa de adaptações, ela precisa de outras estratégias. Quais são as estratégias para que essa criança passe a apresentar um comportamento de funcionalidade no ambiente escolar? E a gente sabe que quando as crianças ingressam no ambiente escolar, sobretudo séries iniciais, é uma preocupação significativa dos pais. Tá? É um medo grande da adaptação, se vai dar conta daquele conteúdo. Por isso que a avaliação psicopedagógica ela é fundamental. Perfeito. Porque ela vai trazer como é o funcionamento desta criança e desse adolescente perante esse processo de aprendizagem e o que ela precisa para enfrentar as barreiras. Porque à medida que essas crianças crescem, novas exigências aparecem. E a gente precisa mudar a rota, reorganizar, orientar a escola. A orientação escolar, ela é fundamental. E nós, enquanto equipe clínica, nós temos essa capacidade e esse olhar de ajudar a escola, de olhar esse aluno não diante das suas dificuldades, mas das suas potencialidades e onde ele pode chegar. E é isso a importância de ter esse relatório na hora da perícia do INSS. Porque com esse relatório da psicopedagoga vai demonstrar realmente quais as barreiras que esta criança está enfrentando em desigualdade com uma criança da outra idade dela. Então, é necessário ter essa avaliação para nós não ter aquele problema lá de uma perícia negada, doutora. Exatamente. Entender essa diferença, inclusive, dos laudos, tanto do psiquiatra como do psicopedagogo, também é muito importante as famílias se atentarem a esses detalhes, porque assim, o relatório médico, ele deve especificar essas duas necessidades. Quando vocês forem até mesmo, né, pedir para o plano de saúde essa cobertura, tem que ficar constando isso, porque uma terapia, ela não anula a outra, pelo contrário, ela complementa. Então, é muito importante isso, né? E o laudo médico, na verdade, ele vai costurar esses outros relatórios. Então, diante do relatório da psicóloga, da psicopedagoga, da fono e da TO, ele vai ter uma percepção do funcionamento dessa criança em todas essas áreas. E ele vai, então, costurar isso e dizer o que essa criança, então, precisa para ter funcionalidade. O que queremos dizer com funcionalidade? Capacidade dessa criança se gerenciar com autonomia durante a sua vida. Então, isso precisa ficar importante. E é o laudo médico que vai orientar a quantidade de terapias importantes. Então, se nós temos aqui um prejuízo bastante significativo na linguagem, nós precisamos priorizar a fono. Se nós temos aqui uma grande dificuldade nas atividades de vida diária, nós temos a TO. O processo de aprendizagem, o que é o processo de aprendizagem? Aprendizagem, conhecimento é autonomia para essa criança. Então, o que
Qual, né, a indicação da psicopedagogia? Então, o laudo médico, ele costura, através desses outros relatórios, ele traz a necessidade e fundamenta a necessidade para essa criança. Sheila, e qual a especialidade médica que dá esse diagnóstico do transtorno de espectro autista? O neurologista. É um neurologista. Hoje a indicação, e sempre que eu faço uma avaliação, eu digo para os pais, a gente vai avaliar, vai olhar o funcionamento e vamos olhar quais são as necessidades, o que a gente precisa. Por vezes, a gente precisa ter aí a avaliação de um psicólogo, de um fono, para a gente ter mais subsídio sobre esse desenvolvimento dentro dessas áreas. E depois nós vamos encaminhar para o neurologista. Sim, Então, esse complemento. Esse complemento. Então, um outro ponto que é fundamental é o trabalho com crianças dentro do espectro, ele precisa ser uma rede. Ele precisa ser uma rede. Então, esses profissionais, eles precisam se conversar. Eles não podem ficar cada um dentro do seu espaço de consultório, tá? E eu prezo muito por isso. Então, para os profissionais pelos quais eu tenho como parceria e encaminho, é porque são profissionais com quem eu consigo conversar, com quem eu consigo mandar um laudo e dizer, dá uma olhada em tal parte para mim, tu leu, o que tu achou, como é que tu viu. Isso é fundamental, porque o que nós estamos trazendo ali é o que a família vai usar para trazer os direitos para essa criança e para esse adolescente. Importante nós termos o laudo do neurologista, porque é o início ali da capacidade para verificar se realmente a criança tem esse espectro, passando pela perícia, e juntamente com os relatórios da psicopedagoga, da TO ali, mas é importante para encaminhamento do benefício, geralmente eu lido bastante com benefícios de prestação continuada, então é importante ter o laudo do neurologista. Perfeito. E como o plano de ensino individualizado, que é o PEI, ele funciona na prática psicopedagógica? Bom, primeiro a gente olhar que nós temos dentro alguns relatórios e o PEI, ele é um documento pedagógico. Então, o PEI, ele é elaborado dentro do ambiente escolar. Ele não pode e não deve ser um documento burocrático. Ele precisa ser transparente e, sobretudo, ele precisa trabalhar com parcerias. Por que eu digo isso? Porque no momento que o PEI dessa criança vai ser construído, esse plano educacional individualizado, o que a escola precisa ter? Precisa ter o olhar desta criança, desse funcionamento. O que essa criança hoje já consegue? Quais são as habilidades fortes dela? Quais são as barreiras? Sobretudo, qual o caminho que a gente vai fazer para percorrer essas barreiras? Eu costumo dizer que ele é um mapa de navegação, tá? Então, a gente tem o currículo comum, que é o caminho que todos os alunos vão fazer. O que é o PEI? É um GPS personalizado. Para algumas crianças, a rota precisa ser diferente. Para algumas crianças, precisa ter uma parada estratégica. Para algumas crianças, precisa de outras estratégias. Trabalhar com rotinas visuais, né? Trabalhar de forma mais concreta, por vezes dar uma parada, retroceder no sentido de trabalhar com a repetição, refazer. Então, o PEI, ele tem uma função extremamente importante, é construído pela escola, mas eu com as escolas que são parceiras, eu sempre brinco, né? Nos acionem, conversem com a família. A família tem esse histórico dessa criança para trazer quais são os gatilhos para que essa criança não se desorganize. Tá? Todo comportamento, ele deseja comunicar. Todo comportamento é uma comunicação. A família consegue trazer isso. E nós, enquanto equipe multidisciplinar,
psicopedagogo, TO, psicomotricista, nós podemos também contribuir, porque nós temos o olhar clínico desse funcionamento. Então, nós podemos sugerir, podemos trazer e esclarecer as formas. Daqui a pouco, uma criança que está iniciando com um determinado conteúdo, então a gente pode trazer estratégias de como inserir esse conteúdo, de como trabalhar. Isso é muito importante. E um outro ponto que eu acho fundamental é o profissional do AEE das escolas. Esse profissional é um profissional que precisa de maior protagonismo, porque ele é o profissional que vai olhar, né, essa criança no ambiente de sala de aula, com os pares, no recreio. Ele vai trazer esses subsídios que são importantes para a construção do PEI. E quem seria esse profissional do AEE? O profissional do AEE é um profissional especializado em educação inclusiva, né, e que as escolas têm a contratação. Tá? Perfeito. E lembrando também que o PEI, né, ele não pode ser negado tanto na rede pública como na privada. E também as escolas, elas não podem cobrar taxas extras para esse método de ensino. É muito importante. Se você teve uma negativa, inclusive, você pode ingressar com uma ação, tanto na rede pública como na rede privada, porque isso é um direito da criança com transtorno de espectro autista. Na verdade, né, doutora, nem sempre esses pais estão sabendo que os seus filhos têm direito a esse PEI. Porque que a criança teria esse plano de educação individualizada. E nesse contexto, nós podemos verificar realmente quais as barreiras que a criança está enfrentando. Porque se ela não tem esse plano de educação individualizada, nem quando a criança é baixa renda, nem sempre ela consegue as terapias no mesmo momento que passou lá pela consulta do neurologista que ele vai indicar ali. Então, nesse sentido que fica claro a barreira de uma criança que tem o plano de saúde, de uma criança que está sendo acompanhada pelo SUS. Verdade. Então, nesse sentido, nós também, como profissional jurídico, nós temos que demonstrar lá para o juiz, porque nem sempre ele está sabendo que aquela criança que está sendo acompanhada pelo SUS, ele não está tendo todo o suporte daquela do plano de saúde. Verdade. E esse time entre o diagnóstico e o tratamento em si é fundamental, porque pode ter um prejuízo aí no desenvolvimento dessa criança. Muito grande. Então, é fundamental que os pais observem isso e, se for o caso, reivindique seus direitos, porque essa criança ela precisa estar em igualdade de condições com as demais. E esse plano é importantíssimo para isso. E o PEI, ele é o documento pedagógico que vai trazer todas as informações sobre o processo de aprendizagem nesse espaço. E os pais precisam entender, porque o pai precisa entender o que vai ser oportunizado e como vai ser oportunizado. E, Sheila, qual a importância do mediador escolar para a autonomia do aluno com autismo? Quando a gente fala mediador, a gente está trazendo aqui a temática, né, daquelas crianças que necessitam aí de uma pessoa para dar o suporte dentro do ambiente de sala de aula e dentro da escola. A primeira coisa que é muito importante a gente olhar é a avaliação dessa criança. Por quê? Porque o mediador, tá, ele vai ser de acordo com o nível de suporte que essa criança precisa. Tá? Então, vamos lá. Uma criança que tem um nível de suporte 3, uma criança que é não verbal, né? Qual o papel do mediador dentro do ambiente escolar? Então, aqui ele tem trabalhar com estratégias de comunicação alternativa, né? Olhar essa criança dentro de sala de aula, propor, auxiliar para que ela tenha, então, a relação com os pares, para que ela participe das tarefas dentro do ritmo do momento que ela se encontra. Então, o mediador, ele é extremamente importante, mas ele está vinculado a essa avaliação, tá? E ele precisa constar lá no PEI.
Então, se é uma criança que tenha essa necessidade, precisa estar no PEI. Às vezes a gente tem crianças que precisam do mediador, por exemplo, mais no ambiente do recreio, ou só em algumas disciplinas. Vou trazer um exemplo para vocês. Eu faço assessoria para uma família de Curitiba, para uma menina de 16 anos, agora completando 17 anos, no 3º ano do ensino médio. E ela tem, lá eles chamam de tutor. E ela, diante da avaliação que nós observamos, e junto com a neurologista dela, que é aqui do Sul, e que ela vem para as consultas e eu acompanho a família nas consultas, ela só tem o tutor, o mediador, em 3 disciplinas, que são as disciplinas onde ela encontra maior barreira: física, química e biologia. Então, nestas disciplinas, ela tem a tutora, porque ela tem dificuldade de manter a atenção, de se organizar e, inclusive, nas provas. Então, as provas destas disciplinas, ela realiza em outro ambiente, fora da sala de aula comum, numa sala mais reservada. Por quê? Porque ela pode ler em voz alta, porque ela pode discutir com a tutora, ela pode dizer para a tutora sobre as respostas. Então, a importância, na verdade, o mediador aqui seria o monitor. Exatamente. Então, a importância de ter essa proteção também, porque quando a criança não consegue ficar sozinha ali para desenvolver essa atividade dentro da sala, é por lei que ela tem esse monitor. E o que ocorre? Nem sempre na rede pública existe esses monitores. Então, é outra luta dos pais que tem que estar ingressando na justiça em busca de um monitor para o filho ter a igualdade. É um problema. Até porque, assim, se o médico assistente, né, os profissionais da equipe multidisciplinar entender pela necessidade desse monitor, as famílias devem buscar isso e, caso não consigam, na rede pública ou na rede privada também, podem pedir judicialmente, às vezes acompanhamento até por todo o semestre. Perfeito. Muitas vezes. A gente sabe que existem percalços nesses ambientes, né? São profissionais que têm uma renda muito humilde, né? E por vezes, então, há troca, mas o quanto que é importante a família entender dessa necessidade. Perfeito. E como a quebra de rotina afeta o comportamento do autista? Isso é uma dúvida muito É uma dúvida comum. Bastante comum, e eu quero refletir com vocês de que todos nós, seres humanos, nós nos beneficiamos com a rotina e com o planejamento. Então, rotina, planejamento, ela é importante para o cérebro de todas as pessoas. Todas as crianças se beneficiam com essa rotina. A diferença está na intensidade. As crianças dentro do espectro, elas precisam ter segurança. E o que a rotina traz? A rotina traz previsibilidade do que vai acontecer. Hoje, antes de vir para cá, já sabia o horário que eu tinha que sair, quanto tempo eu ia levar, aonde eu precisava estacionar. Quer dizer, eu já tenho a previsibilidade do que vai acontecer. Quando eu trago isso para o autista, quando eu trago isso para a criança, eu estou dando segurança para ela. Eu estou deixando ela ao par que depois de sairmos dessa sala, aonde nós vamos, que lugar que a gente vai ir. Se há um lugar que eu entendo que há um barulho, que há um mercado, então o que a gente precisa? Abafador, trazer estratégias para que essa criança se sinta segura. Na verdade, quem tem o espectro autista, geralmente eles se desregulam muito, mudando a rotina. Então, é muito importante manter essa rotina e também demonstrar isso. E no direito de família, a gente fala muito também que, às vezes, as famílias, quando se separam, elas optam pela guarda compartilhada e elas têm uma visão um pouco equivocada da questão da residência, com quem que deve ficar. Às vezes quer manter as crianças com 2 residências, e isso não é aconselhável, porque é importante que a criança tenha aquela rotina de saber para onde ela vai retornar.
Independente do ambiente, né? Que é o que tu tá trazendo. Principalmente no caso de autismo. Exato. Então, assim, e a gente entende, às vezes... Primeiro dizer que, por vezes, a gente vê que as mães são as que estão mais na luta, né? Mais no front, assim. Mas quando a gente tem casos de pais separados, o importante é entender que unir essa rotina e independente da casa que está. Porque imagina, uma criança que está na casa do pai, não vai para a escola, não leva livro, não leva material. O que isso gera lá no ambiente escolar? Então, a gente olhar o quanto que é importante a comunicação. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse episódio. E eu gostaria de te agradecer, Sheila, a tua participação. E eu gostaria que tu deixasse o teu arroba, pessoal de casa que está nos assistindo, para continuar acompanhando o teu trabalho tão importante e necessário. Eu agradeço imensamente esse momento de estar aqui com vocês. Esse é um tema, de fato, que me mobiliza, que me emociona, pelo qual eu gosto muito. Poderíamos estar falando muito mais, porque nós temos muito mais para falar sobre, né? Mas eu deixo aqui o meu arroba Sheila_psicopedagoga, me sigam e podem me mandar perguntas que a gente tira dúvidas por lá. E doutora Rogéria, mais uma vez eu agradeço a tua participação, teus esclarecimentos também tão necessários. E aproveitando, deixa o teu arroba aí para a nossa audiência. Muito obrigada também. Esse tema não esgota, porque é um tema que a gente gosta, então fica emocionante. Então, obrigada, doutora, pelos esclarecimentos, foi sensacional. E o meu arroba é Rogéria Bueno ADV. E você, ficou com alguma dúvida? Encaminhe para o arroba que está aparecendo aí na tela, arroba Vidas e Direitos, que no próximo episódio a sua dúvida poderá ser respondida. Até o próximo episódio de Vidas e Direitos, onde a lei encontra a sua história.